Pessoal, muito boa tarde. A gente está aqui com esse vídeo apresentando para vocês mais uma ação do SAEL, que é um grupo do Centro Universitário Senac de Campos do Jordão, que tem como objetivo fazer todo um serviço, prestação de serviço para os empresários locais, dado o contexto que a gente tem vivido. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui tendo uma conversa com o grande professor Wagner, também do Senac. Wagner é um amigo de coração, toca muito bem o violão e vai estar falando também de um assunto muito importante hoje com a gente, que é a parte aí de custos de operacionalização dos negócios. Wagner, tudo bem? Uma boa tarde. Por favor, você poderia falar um pouquinho aí, se apresentar? Boa tarde, meu amigo, professor doutor Vitor. O prazer estar aqui com você. E esquece essa parte de tocar aí, né? Mas é um prazer danado. Agradeço o convite de estar aqui. Estamos aí. Tomara que a gente possa contribuir aí com os empresários da cidade e trazer um pouco da nossa experiência, né? Eu sou realmente professor do Senac, né, de cursos de qualificação profissional na área de gestão e negócios. Também sou empresário, já fui empresário na área de educação, hoje eu tenho uma empresa de eventos, e a gente vai trazer a nossa experiência aí para esse momento. Valeu, obrigado pelo convite, estou à disposição. Perfeito, Wagner, eu que agradeço, obrigado pelo tempo aí disponível. Wagner, dando continuidade aí para a nossa conversa, nesse momento que a gente está vivendo, é um momento muito difícil, um momento totalmente atípico, ninguém previu isso, isso é uma coisa totalmente fora da curva. Nesse panorama atual, como é que você enxerga a situação aí dos empresários? Como é que você vê? O que você falaria para eles para tentar superar esses problemas, essas questões que surgiram? Legal, Vitor. Assim, né? Se você ouve, a gente ouve muito, né, os especialistas falando, ou mesmo os grandes empresários, e a gente poderia aí definir ou traçar 3 cenários possíveis, né? A gente tem um cenário mais otimista, que seria aí um retorno parcial dentro aí de 45 dias, né? A gente tem um outro cenário mais moderado, que a gente poderia ir até aí uns 90 dias para um retorno parcial. E um cenário mais pessimista, que aí a gente já iria para 120, 150 dias, né? Então são 3 cenários que a gente pode ter. E por que eu estou falando isso, né? Porque, indiferente do cenário que venha a se concretizar, é muito importante, talvez, o empresário que esteja nos ouvindo, talvez, a princípio, nem goste muito, mas aqui a gente não está para passar a mão na cabeça de ninguém, a gente está para ajudar, e para que a gente possa ajudar, a gente precisa ter consciência do que realmente está acontecendo. Então, a situação da empresa, de cada um hoje, do seu negócio, é consequência do que você fez no passado e do que você vai fazer daqui para frente, né? Porque, olha só, nós podemos ter, da mesma forma que 3 cenários, nós podemos ter 3 tipos de empresa hoje na situação. Nós podemos ter, por exemplo, aquela pessoa que fez a lição de casa e tem lá uma reserva no seu caixa. A gente costuma falar até de uma reserva, eu não sei a sua opinião, Vitor, mas se fala em 10 vezes seu custo fixo, 5 vezes seu custo fixo, né? Depende do tipo de empresa. A pessoa que fez essa lição de casa, ela vai passar por esse período agora com uma certa tranquilidade. É claro que ninguém gosta de perder caixa, é evidente que não, mas ela sabe que ela vai conseguir passar por esse período. Agora, nós temos aquele outro empresário que ele não tem reserva nenhuma, não fez essa reserva, mas ele também não estava devendo, ou não está devendo. Então, ele vai ter que olhar aí de uma forma muito crítica, ou muito delicada para o seu caixa, mas ele tem mais chances de conseguir passar. Agora, também, nós temos aquele empresário em que a empresa já estava na UTI, já estava vivendo. Não é verdade? A gente não pode ter, e eu acredito que até muitas empresas, né? Com certeza, com certeza. Uma cultura aqui do brasileiro, é verdade. Isso. E esse caso, eu diria o seguinte para esse empresário, porque o primeiro vai passar bem, o segundo a gente vai falar muito aqui o que ele deve fazer, e esse terceiro, né? A empresa já estava no UTI, e agora, o que a gente faz?
É o seguinte, se fosse um empresário nessa situação, primeira coisa você tem que olhar para você e para a sua empresa. Você realmente acredita no seu potencial, no potencial da sua empresa? Se você verdadeiramente acredita no seu potencial, no potencial da sua empresa, é faca nos dentes e vai para cima, meu amigo. Não tem jeito. Perfeito. Vai para cima e a gente vai falar de algumas coisas que você pode fazer e você não pode dormir no ponto agora. Até porque, Vitor, não sei se você concorda comigo, toda crise, até na vida pessoal mesmo da empresa, a gente pode, nós passamos por um processo. Primeiro a gente nega a situação, depois a gente começa a pôr culpa nas costas dos outros, até que a gente aceita, né? E o problema é que tem muito Exatamente. empresário que está negando ainda isso, né? Ou A está questão jogando do a... luto. exato. Ou então jogando a culpa nas costas da crise. E, na verdade, a culpa não é da crise. A culpa é do que você fez no passado. Né? Volto a falar, se Perfeito. você fez a lição de casa, você vai passar sem problema por essa crise, mesmo na situação mais pessimista. Não sei se você concorda, Vitor, com Não, isso. perfeitamente. É uma visão muito que a gente tem muito forte na administração de dependência da trajetória, né? O que você fez lá atrás te define lá na frente. E é justamente isso que você está trazendo. Muito interessante, muito bacana. É isso mesmo, Wagner. Muito Então, legal. legal. Então a ideia é essa. Esteja na situação que você estiver, empresário. Se você ainda estiver nessa fase de negar ou de colocar a culpa na crise, vira essa chavinha logo. Aceita a situação. Nós estamos numa situação que não é fácil, a gente sabe, mas você precisa agir. A sua ação daqui para frente Verdade. vai depender da sua empresa e as pessoas envolvidas, sua família, seus funcionários, a sociedade mesmo, de uma forma geral. Então, pare de negar, pare de jogar a culpa nas costas dos outros e vamos para ação, vamos para ação. Né? Levanta aí do sofá, vamos ficar acordado até tarde e vamos trabalhar. É o que a gente precisa e dá para fazer agora. Com certeza, e é até uma competência dos empreendedores, né, que é essa competência de tomar atitude, porque quando eles abriram, quando qualquer empresa abriu lá atrás, foi alguém que tomou uma atitude, abriu o peito e enfrentou a realidade para chegar onde está agora. Então, nada mais justo do que essa atitude retorne, né, para enfrentar o momento difícil que a gente está vivendo. O que você acha, Wagner? É isso mesmo, né, Perfeito, é nesse assim, sentido. né? No nosso curso de técnico de administração, nós temos quase 50 administradores formando lá para Campos do Jordão. A gente fala isso direto. Administrar é tomar decisões, mas da forma correta, né? Nós precisamos de dados, transformar isso em informações, em sabedoria, para que a gente possa tomar decisões. E nossas decisões são muito importantes. O que não dá é para ficar parado. A gente precisa decidir, precisa assumir, bater no peito e falar: a empresa é minha e eu preciso decidir e fazer alguma coisa. É isso aí, também penso dessa forma. Bacana, Wagner, muito bom. Então, mas, Wagner, diante de tudo isso que você comentou, uma coisa chamou muita atenção. Você falou em determinado momento sobre o caixa, né? Que é uma parte ali da operacionalização financeira muito importante das empresas, que impacta diretamente nas empresas, ainda mais nesse momento. O que você poderia trazer aí para nós um pouco mais sobre a questão do caixa e a importância nesse momento, Wagner? Legal, Vitor. Olha só, nesse momento, eu diria que a coisa mais importante que o empresário deveria fazer, e vou falar aqui, ó, para você, empresário, para nós, empresários, pega o caixa da sua empresa, bota no seu colo, faz carinho, se preocupa com ele. É o caixa que vai garantir agora. É com ele que você tem que se preocupar muito. Na verdade, a gente deve se preocupar com o caixa o tempo todo, mas principalmente nesse período, é o seu caixa que vai definir se como que você vai passar, se você vai sobreviver por esse período ou não. Porque assim, quando a gente fala de caixa, a gente está falando de uma conta simples, receitas e despesas. Né? Então, Perfeito. você precisa ter entradas e essas entradas precisam ser maiores que as suas saídas para que você possa ter lucro. Né? E Isso existe um mesmo. problema, Vitor. Assim, eu como empresário no começo, apesar de ser formado em administração e tudo mais, a gente acha que o fato de ter feito administração, a gente pode administrar a NASA, né? E não é verdade, né? A gente precisa de experiência, precisa aprender um pouco com o dia a dia. E uma coisa que eu me lembro que no começo de empreender eu fiz,
e não foi legal, é a gente querer mandar mais que o caixa da nossa empresa. Né? É a pior Boa colocação. Não é? É o caixa que manda. O caixa é o rei da nossa empresa. Se eu quiser gastar mais do que eu posso no caixa, eu vou ter, por mais que eu queira fazer alguma coisa que eu acho importante, mas se eu não tiver dinheiro, eu não posso fazer. Porque, Perfeito. olha só, uma coisa importante, se você não tiver lucro, mas você tiver um caixa para pagar as contas, você não fecha a empresa. Agora, você pode até ter lucro, estar vendendo bem, mas se você não tiver um caixa com uma liquidez, você pode fechar a sua empresa. Mas como assim, né? Eu estou vendendo e posso fechar a empresa? Pode, se você vende parcelado, por exemplo. No momento como esse que a gente está passando, você precisa ter um caixa. O seu maior problema, com certeza, vai ser um caixa. Mas se você vende muito parcelado, você não vai receber agora. Então você pode até estar vendendo, mas você pode ter problema de fluidez no seu caixa e conseguir não sobreviver por isso. Então olha a importância, né, de olhar para o caixa e ver como algo realmente importante, e é ele que manda na sua empresa, não tem jeito. E eu, no começo, como eu falei, eu quis mandar mais que o meu caixa. Eu quis mostrar para ele que eu mandava na empresa, e isso não deu certo. E é ele que manda na empresa. Muito bom, Wagner. Você trouxe a questão aí de pagamentos à vista, a prazo, impactando diretamente no caixa, na fluidez. Perfeitas colocações. E eu acho muito interessante a gente parar para pensar também que, dentro desse cenário de caixa, a gente tem que, como você bem pontuou, pensar nas receitas, né, em tudo que está entrando, mas também pensar principalmente nos custos, nos gastos que a gente tem. E esses custos, eles são muito impactantes, principalmente porque tem muitos gastos ou custos que não param, porque a crise chegou, eles continuam. Então, eu queria ouvir um pouco mais de vocês sobre essa questão dos custos, como é que você enxerga impactando no caixa, impactando na empresa de uma forma geral. Legal, legal, Vitor. Vamos lá. Bom, antes da gente falar de uma forma prática, né, o que fazer com os custos, vamos dar um de professor aqui, vamos conceituar custo. Perfeito. E aí você me entende bem, né? Você me entende bem, né, como da Ótimo. área. Vamos aqui conceituar custo para que a gente possa entender o porquê dessa preocupação que a gente tem que ter. Nós temos dois tipos de custos, né? Eu até coloquei um terceiro aqui, mas a princípio, o que a gente estuda e que a gente sempre conversa com nossos alunos, nós temos nossos custos fixos e os variáveis. Perfeito. Custos fixos são aqueles, para a gente entender de forma mais fácil, né? Que se alguém de repente ainda tem essa dúvida, os custos fixos são aqueles que não estão atrelados ao aumento da nossa produção. Ou seja, se nós aumentarmos a nossa produção, as nossas vendas, esses custos continuarão da mesma forma. Às vezes as pessoas confundem um pouco e acham que custo fixo é aquele que é o mesmo valor todo mês. Não, não é bem assim. A sua folha de pagamento, por exemplo, é um custo fixo, mas ela tem uma variação, às vezes pequena, um aumento, enfim, de um mês para outro ela varia um pouco. Então, para a gente entender, o custo fixo ele realmente está atrelado, não está atrelado ao aumento ou diminuição da sua produção. Na verdade, é aquilo que começou o mês, você já deve. Por exemplo, o aluguel. Né? Começou o mês, você já está devendo aluguel. Se você vendeu 10, 20, 30, não interessa, o seu aluguel é o mesmo. Esse é o custo fixo. E, nesse momento, é o custo para o qual a gente tem que ter o maior olhar nessa hora da crise, e eu já explico já por quê. O segundo custo que a gente pode ter é o nosso custo variável, que é aquele custo que ele, como diz o nome, ele varia de acordo com a nossa produção. Se eu produzo mais, eu vou ter um custo maior variável, se eu produzo menos, um custo menor. Por exemplo, matéria-prima, em restaurantes aí, você que é da área insumo, não é, Vitor? Acho que é insumo o termo que a gente usa. Então, insumo, custo matéria-prima vendida, perfeito. Exato. Então, se eu vendo mais, eu vou ter esse custo maior. Né? Agora, também, esse custo variável está muito atrelado à sua performance da sua empresa. Então, se você está tendo um custo variável maior, é porque você está vendendo, é porque você está produzindo, porque você está performando. Então, ele é positivo de certa forma, né? Agora, nós temos também uns custos que eles são mascarados. Esses são outros que eu demorei para descobrir e tive que quebrar a cara várias vezes. Não é para descobrir, a gente esquece deles, né? A gente esquece, né? Por exemplo, férias, né?
Férias nós temos que pagar lá os 30% a mais, e a gente só lembra quando você tem que pagar. Né? Então, são custos que existem, que a gente tem que considerar. Por exemplo, esse momento agora, você vai pôr todo mundo da sua empresa de férias. Lembre-se que você vai ter que pagar Todo 30% mundo vai a mais. pagar. Todo mundo a mais. E a gente esquece. Por exemplo, quando a gente fala de depreciação de equipamentos. Você compra um computador, daqui 3 anos você vai ter que comprar outro. Isso também é um custo que você tem e a gente acaba esquecendo. Multa de fundo de garantia, quando você faz uma rescisão, poxa, quanta coisa você tem que pagar e às vezes a gente esquece desses custos. Né? Perfeito, e tem uns custos que são mais mascarados ainda. Por exemplo, quando você não investe, por exemplo, no bem-estar do seu funcionário. E isso gera descontentamento, isso gera insatisfação. Esse é um custo que você vai ter para demitir da produção. Não sei se você concorda comigo com a existência desses custos mascarados. Vamos pôr isso nos livros. Perfeitamente. A questão, quando a gente vem em cozinha, muita questão de manutenção, né, de equipamento. Você tem equipamentos caros que você compra ele e depois você comprou, passa 1 ano, 2 anos, você esquece que você vai ter que, de repente, trocar alguma peça ou fazer algum processo nele ali para ele arrumar, para ele melhorar. E aí você acaba tendo um custo ali que você não imaginava, justamente como você falou, um custo mascarado que aparece importunamente. E isso acaba com a gente, às vezes quebra as pernas da empresa quando a gente lembra que tem esses custos. Muito, muito. E nesse contexto, Wagner, dos custos, a gente tem um momento em que, como você bem colocou, temos custos que são fixos, então que independente da gente estar funcionando com a empresa, vão ter que ser honrados, e temos aqueles custos também que não são. A questão para muitos empreendedores, eu vejo, né, as dúvidas são muito recorrentes, como gerir esses custos nesse momento atual? O que você fala aí de dicas para o pessoal para ajudar nesse momento? Legal, legal, Vitor. Vamos à parte prática, então, porque não adianta a gente ficar teorizando custos, né? Se a gente não tem. Eu acho que talvez a parte prática é o que a gente pode ajudar mais, né? Porque, na verdade, Vitor, é bom a gente pontuar aqui que, assim, a decisão do que fazer é do empresário. O que nós vamos. Porque cada empresa tem uma situação diferente. Então, não existe uma receita de bolo, uma fórmula pronta do que ele deve fazer. O que a gente está fazendo aqui é colocando alguns cenários e algumas opções do que pode ser feito. Mas quem vai decidir o que é o melhor para a empresa é cada um. Né? A gente não tem condições, sem conhecer a empresa de cada um, chegar aqui e dar uma receita. Faça isso que vai funcionar. Né? A nossa ideia é dar um panorama e que cada um decida. Então, legal, vamos lá então. O que a gente deve fazer na prática com relação aos custos, então? Então, como eu falei, talvez os nossos custos, a gente precisa ter um olhar muito carinhoso para os custos fixos. Mas o ideal é o seguinte: coloque seus custos, pegue custo por custo, item a item. Abre uma planilha de Excel. Não sabe trabalhar com Excel? Não tem problema. Pega um sulfite, um papel de pão. Não é essa a desculpa. Pegue um papel, pegue item por item, custo por custo que você tem na sua empresa e analise eles separadamente. E aí é o seguinte: o que você pode fazer? Você pegou lá o primeiro custo. Tem aí 5 opções. A primeira opção, você pode prorrogar ou você pode tentar parcelar esse custo. A única coisa que eu diria para você tomar cuidado é que quando a gente fala em prorrogar, lembre-se que, por exemplo, você vai prorrogar, você vai prever aí num cenário mediano que daqui 60 dias a gente volta, aí você prorroga esse pagamento para daqui 60 dias. Só que daqui 60 dias você vai ter ele novamente. Aí você e as coisas não vão voltar de uma vez. Provavelmente isso vai ser escalonado. Então, se você coloca tudo, você pode ter um problema. Então, talvez o que seria ideal se você conseguisse parcelar esse custo aí num prazo. Não sei, aí depende de cada situação ou de que custo é esse. Mas essa seria uma opção: parcelar ou prorrogar esse seu custo nesse momento. Perfeito. E aí, desculpa, Wagner, só te claro, cortando, mas o que eu acho uma coisa muito legal é a gente pensar
nesse empresário, nesse empreendedor, fazendo a negociação, né? Ele colocando a negociação, a hora da negociação, uma hora é muito importante. Quer dizer, a gente está no momento ímpar. Ele não previu isso, assim como a empresa que estava para receber dele também não previu. Então, são duas situações que seria muito interessante haver essa negociação, mostrar a realidade, falar, ó, eu quero te pagar, eu nunca deixei de pagar, a gente tem um vínculo de confiança muito grande, mas nesse momento atual, para mim, vai ser impossível pagar o valor integral, de repente, vou pagar uma parte agora, vou pagar tudo daqui a tantos dias, e sempre levando essa questão aí em mente que você abordou, né, de pensar que esse pagamento vai ter que ocorrer em algum momento, não esquecer disso, né, não colocar na cabeça que resolveu um problema, mas esse problema ele vai estar lá na frente, você tem que se organizar em relação a esse pagamento. Desculpa, Perfeito. Wagner, Não, continue, por fica à favor. vontade, contribui muito, por favor, continue contribuindo. Uma outra coisa que você pode fazer com esse custo, por exemplo, é reduzir. Dependendo do tipo de custo que você tem, é um bom momento para você ver se é possível ou não reduzir esse custo. Mas o que, por exemplo, sei lá, o seu pacote de internet ou de telefone, por exemplo, será que nesse momento você. Estou dando um exemplo, nem sei se cabe esse exemplo, mas você não pode optar por um plano mais barato para reduzir esse custo? Então, olhe se de repente, talvez você eliminar esse custo, que é outra coisa que você pode fazer, não seja o ideal nesse momento. Mas talvez você possa reduzir esse custo com os planos mais baratos, ou enfim, com outras Perfeito. coisas que esse custo possa impactar menos nesse momento. Né? Porque nesse momento, lembre-se, o que você tem que fazer, ou você aumenta a sua receita, ou você diminui o máximo que você puder os seus custos para Possível você custo. equilibrar. Né? Porque lembra, receita menos despesa, não tem outra conta. Essa é a conta que você tem que fazer. Então, e nem sempre, né, é possível você aumentar nesse momento tanto a receita. Então, você vai precisar trabalhar os seus custos para diminuir. Uma outra coisa que você pode fazer, aí você tem as outras duas opções, pagar e não pagar. Uhum. Se aquele custo é importante e você for pagar, eu diria o seguinte: foque nos seus fornecedores chaves, né? Naqueles fornecedores que realmente impactam mais no seu negócio, aqueles fornecedores que são aqueles fornecedores chaves dentro do seu negócio, que são parceiros e que futuramente vão estar agradecidos por isso que foi feito, né? Por essa parceria. E eu diria mais ainda, Vitor, pensando na coletividade, tente focar nos fornecedores menores, porque os Uhum. maiores, eles têm mais condições de Perfeito. sobreviver. Os menores, às vezes, não. O fato, às vezes, de você não pagar um fornecedor menor pode impactar muito na vida dele. Da mesma forma, você pagando esse fornecedor menor, você está estreitando esse laço. Esse cara vai lembrar de você depois, né? Quando você Perfeito. precisar novamente. Então, na hora de pagar, eu ainda, claro, se você tiver que deixar alguém, pense, né, nessa questão de olhar para os fornecedores que têm menos condições que os menores. E os que você realmente não for pagar, não pode, é aquilo que você falou, Vitor. Olhe nos olhos, seja sincero, é, informe que você não vai pagar e informe o motivo. Não tem porquê, o Vitor falou agora, não tem por que fugir disso. A situação não está legal para ninguém. Né? Então, se você não for pagar, deixe muito claro, até porque às vezes ele está contando com esse seu dinheiro. Né? Então, se você informa, se você olha nos olhos pela internet, agora pessoalmente não está muito possível, mas informe, né? Seja sincero, coloque à sua disposição de querer pagar, mas que nesse momento você não pode, que você vai honrar com seus compromissos um pouco mais na frente quando as coisas se estabilizarem. Então, coloque custo por custo, analise um por um separadamente e tome a decisão. Prorrogar, parcelar, reduzir, eliminar, pagar ou não pagar. Né? Essa é a minha opinião das coisas práticas que você tem que fazer imediatamente no seu caixa com os seus custos. Perfeito, Wagner, perfeito. Pô, muito bacana, Wagner, muito bacana. E tirando, assim, essas questões que você levantou, o que mais que você sugere aí para a gente fechar, né, essas atenções aí dos empresários nesses quesitos que você está colocando? O que você fala mais que seria interessante, de repente, ser feito?
Legal, então vamos lá. Primeira coisa, né? Não espere que tudo se resolva sozinho. Tenha atitude. Nessa hora é hora de você dormir mais tarde. Esquece Netflix. Empresário já não tem mesmo, normalmente já não tem mesmo esse tempo. E se você ficar sentado no sofá, botando a culpa em todo mundo e não agir, aí a coisa não vai acontecer mesmo. Se você, aquilo que a gente falou no começo, se você acredita no seu potencial na sua empresa, é hora de você lutar até o último momento. Esteja a sua empresa numa boa situação ou na UTI. Você tem que ter certeza de que você fez o máximo que você pôde para garantir. É a primeira coisa. Não adianta ficar sentado chorando. Tem que agir. Perfeito. A segunda é o que a gente está falando o tempo todo aqui. Você precisa gerar caixa, né? Ou você deixá-lo positivo ou minimizar esse negativo. Como que eu minimizo esse negativo? Eu diminuindo meus custos ou mantendo minhas receitas. Aí você tem que ver o que você consegue fazer. E a gente vai falar já aqui de outras coisas com relação aos produtos. Mas é gerar caixa de alguma forma, ou deixar o caixa numa situação melhor. O Vitor, você falou, Vitor, da questão de negociação, né? A gente pode renegociar com os bancos, com os cartões, com antecipações de recebíveis, com grandes fornecedores, pequenos fornecedores, nossa linha telefônica, enfim. A gente tem que renegociar, negociar muito nesse momento. Né? É o que a gente tem para fazer, porque a situação não está fácil para ninguém e todo mundo entende isso. Outra coisa, fazer a leitura do mercado. Será que não tem nenhuma oportunidade, nenhum produto? Eu estava falando com uma empresária essa semana, acho que final de semana passada, que ela trabalha com roupas. Ela fabrica e vende. E ela estava tendo dificuldade de venda, as vendas dela diminuíram. E ela, Vitor, começou a fazer pijama. Você acredita que ela começou a vender pra caramba? E ela não o pessoal fazia... tá mais em casa, né? Exato, né? E aí ela começou a vender. É claro que depende do tipo de negócio, né? Mas se fala muito de delivery. Hoje não sei se é o caso, mas enfim. A gente tem que procurar achar nessa hora. Se a gente tem que pensar fora da caixa, essa é uma hora que a gente tem que fazer muito isso. Né? Procurar novos produtos, ou onde eu posso me encaixar de alguma forma diferente no mercado, né? Essa é outra coisa que a gente pode fazer. Trabalhar com tecnologia nesse momento, né? Muito importante, mídias sociais, venda por internet, não sei qual é o seu negócio, aplicativos, mas é hora de eu me inteirar sobre tecnologia. Agora que eu tenho um pouco de mais tempo, se eu não tenho, às vezes uma planilha Excel quase resolve a nossa vida numa empresa, e tem pessoas que nem isso têm, né? Claro que algumas empresas têm softwares que dão resultados, relatórios e tal, mas se não for esse seu caso, uma planilha Excel, às vezes simples, resolve muito, um gráfico, né? Tá na hora, agora é hora de você aprender a trabalhar com essas ferramentas que podem te ajudar, né? Outra coisa nesse momento, talvez seja procurar seu cadastro de clientes, né? Se você não tem, deveria ter, né? Essa é a lição de casa que você deveria ter. Muito importante. Né? Até pelo relacionamento, né, Vitor, com o cliente, constante, né? Exatamente, perfeito. E aí, nessa hora, eu não sei como você enxerga o seu negócio, mas de repente seria a hora de você ofertar ao seu cliente, porque ele te conhece, ele tem confiança no seu negócio, uma oferta irresistível para ele, para você entregar depois, por exemplo. Né? E aí resolveria ou ajudaria nessa questão do caixa que você precisa agora. Né? Então tem muita gente, muito empresário fazendo isso, e talvez seja uma coisa para se pensar. Eu fazer, mesmo que eu sangre um pouco a minha margem nesse momento, mas o importante nesse momento não é nem a margem, eu fazer caixa, para que eu possa sobreviver. Né? Então, só que para isso, para que eu venda antecipado, para entregar depois, eu preciso fazer uma oferta irresistível, né? Então, de repente, uma oferta com bom desconto, se você comprar agora, eu te entrego depois com bom desconto. Se for serviço, mesma coisa, né? Enfim, estude seu negócio e veja qual a melhor forma, né? Nossa. Boa, muito bom. E só um adendo, Wagner, você pontou muito bem, o empresário às vezes fica muito sedento pela margem dele, né, de contribuição, ele quer que tenha aquela margem, né, puxa, eu tinha um profit ali, eu tinha entrando limpo para mim, 5 mil, 10 mil, e de repente não está entrando nada. Então vamos parar um pouco e pensar, às vezes é melhor você perder, né, toda essa parte aí que você está tendo de lucratividade nesse momento, mas manter
girando o teu negócio, para que justamente quando voltar, for voltando aos poucos, vocês tenham uma vida aí saudável da empresa e consigam sobreviver, né? Porque é mais interessante você assumir alguns custos que antes vocês não assumiam, ou repassar um valor menor para o cliente, mas conseguir dar vazão para o teu produto, do que você ficar com o teu produto ali fechado na empresa. Óbvio, Perfeito. você não vai ter saída do produto, você não vai ter dinheiro entrando, não vai ter receita, como você pontou, que é hiper importante, né? Beleza. Outra coisa, Vitor, e aí é um pouco mais delicado, né? Tem a questão da flexibilização de contratos e salários, né? Existem algumas coisas sendo aprovadas. Então, é uma coisa que você pode também pensar junto com o seu contador, enfim, ou advogado da sua empresa, se de repente isso é viável ou não. Porque aí entra também a questão social, aí vai ter que ver a questão de cada um, né? Mas se a sua empresa, por exemplo, está aí na UTI, você vai ter que partir para todos os lados possíveis, né? Perfeito. O que eu não acho bacana é você aproveitar a situação para fazer essas coisas, se você pode passar por isso, tanto na negociação com pequeno. Outra coisa, eu esqueci de falar lá atrás, mas, por exemplo, se você tem condições de pagar hoje e você quer sangrar muito o seu fornecedor, principalmente aquele pequeno, poxa, eu acho que não há necessidade disso, né? Não é Aproveitar da legal. situação para isso, né? Acho que a gente também tem que pensar no coletivo, né? Então, Perfeito. assim, olhe também para essa questão de contratos e salários, dessa flexibilização. Não sei o que você pensa a respeito disso como empresário, mas de repente dentro disso você pode tirar alguma coisa também, né? E outra coisa é que você tenha uma rotina nesse momento. Não pare de trabalhar, trabalhe e não tome decisões abruptas sem pensar. Não Sem tome analisar, decisões perfeito. insanas, né? Porque o que acontece, né, Vitor? Às vezes o cara entra em desespero e demite todo mundo. Ou coloca todo mundo de férias. Lembra que se você colocar todo mundo de férias, você vai ter que pagar lá os 30%. Né? E nesse momento, a coisa mais importante talvez seja você fazer o caixa. Não sei a situação, mas talvez seja melhor deixar todo mundo em home office, se for o caso, se a sua empresa, o tipo de serviço permitido, que você dá férias para todo mundo e tem que pagar essas férias agora. Mesmo demissão, quando você demite, você tem custo nisso. Com Então, você certeza. tomar decisões insanas e sair fazendo sem pensar pode piorar a sua situação. Então, tenha uma rotina, pegue os dados que você tem da sua empresa, analise coisa por coisa, custo por custo, e aí, em cima disso, tome suas decisões de forma consciente, como administrador que você é, e não faça besteira, porque senão você pode, ao invés de ajudar, complicar. E tenha uma rotina de trabalho, né? Levanta cedo, bota uma roupa e trabalhe pela sua empresa. Não sei se você está trabalhando dentro da sua empresa em tempo parcial, ou se a sua empresa está aberta ou fechada. Se você estiver em casa, trabalhe do mesmo jeito. Talvez seja a hora de trabalhar muito mais, Mais, né? De exatamente. administrar realmente a sua empresa. É Perfeito. isso, Vitor, de coisas práticas assim. Que bacana. Muito obrigado, viu, Wagner? Achei que foi muito produtivo tudo que você trouxe. Essas questões desde de fluxo de caixa aí impactando os custos, as receitas, e como que, né, nesse momento difícil, os empresários ou os gestores, eles vão ter que trabalhar com isso. Foi muito esclarecedor, Wagner. Eu gostaria de agradecê-lo. Eu sei que está corrido, né? Estamos com várias atividades paralelas sendo desenvolvidas. Então, em nome do grupo do Sahel, eu gostaria de agradecer a disponibilidade sua para participar do projeto e também convidá-lo aí para futuramente a gente trazer outros vídeos para o pessoal ter aí um caminho, né, para se inspirar, ou pelo menos para refletir, né? Não precisa nem adotar tudo que a gente fala ou alguma coisa, mas Claro. pensando, ouvindo e só refletindo e vendo que é legal, pode ser isso ou não, não tem nada a ver comigo, já abre na caixolinha ali uma ideia, né, que de repente pode ajudá-lo. Vitor, é isso. Não, é um prazer enorme estar aqui, né? Até de estar, a gente está nesse bate-papo junto, né? Com essa amizade que a gente tem, constrói dia a dia, né? Dentro do Senac. E assim, eu acho que não adianta nada a gente aprender na vida, fazer se a gente não puder dividir isso com as pessoas, né? É como você falou, a gente não está aqui
não veio para dar receita de bolo, falar o que você deve fazer, o que o empresário deve fazer, mas a nossa ideia é trazer alguns questionamentos, algumas ideias, aí cada um olhando para a sua empresa tome as decisões mais acertadas, né? E eu espero que de alguma forma tenha contribuído e a gente fica contente. E é claro, se a gente tiver mais coisa para dividir, mais conteúdo, a gente vai trabalhar nisso e o que a gente puder ajudar está aí para isso. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz e honrado com o seu convite. Obrigado, Wagner. Obrigadão, viu? Um Valeu, um abraço. abraço.